forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida
Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, meu Pai, por estarmos mais uma vez na Tua casa, louvando e agradecendo por Santo nome, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude a cada dia a sermos testemunhas, meu Pai, de Ti, que nós possamos falar do Teu amor, que nós possamos brilhar, meu Pai, a luz do Senhor, onde quer que nós estejamos, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai, que nós possamos alcançar aquelas pessoas que estão perdidas, meu Pai, através da luz que vem do Senhor, meu Pai. Obrigada pelos irmãos que dedicaram os dízimos e as ofertas, que o Senhor, assim como sempre tem feito, meu Pai, continue a abençoar eles, continue a sustentar, dando saúde, dando alimento de cada dia, cada um destes teus servos, Senhor. Continue conosco, meu Pai, na direção deste culto, que o Senhor continue falando aos nossos corações, essa nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, nós leremos os versos 17 até o capítulo 4, verso 1, o texto que está destacado aqui no nosso Data Show também, que os irmãos possam abrir as suas Bíblias para acompanhar essa leitura aí na Bíblia. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela, para que todos possam acompanhar essa leitura. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 até o capítulo 4, versículo 1. O texto que servirá de base para a nossa mensagem nessa noite. Paulo nos fala dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 17 até o capítulo 4, versículo 1. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus,
Nós agora, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio de poder meditar na tua santa palavra. E mais uma vez te peço, ó Pai, como pregador nessa noite, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para transmitir ao coração de todos os teus filhos aqui presentes a verdade das Escrituras Sagradas. E que essa verdade possa impactar profundamente o coração e a vida de todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Fala conosco, que teu Espírito Santo transforme as nossas vidas pelo poder da tua palavra nessa noite. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Meus irmãos, dando continuidade então à exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses, nós temos aqui novamente um resumo geral que nos contextualiza com os fatos e com as circunstâncias nas quais essa carta foi escrita, só para nós relembrarmos então, o autor da carta aos Filipenses, apóstolo Paulo, o propósito de Paulo ao escrever essa carta, agradecer aos crentes filipenses pela solidariedade e estimulá-los à união e à cooperação mútua. A igreja em Filipos ajudou e muito o apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. Então Paulo fez questão de escrever essa carta, demonstrando a eles, irmão Áureo, a sua gratidão pela imensa solidariedade que essa igreja demonstrou para com um apóstolo e missionário durante as suas viagens. Essa carta, meus irmãos, foi escrita em aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. Na ocasião, Paulo estava preso. Porém, nós não conhecemos o local dessa prisão. O local em que Paulo estava preso, na ocasião em que ele escreveu essa carta, é incerto. O público original, ou seja, os cristãos da cidade de Filipos. A cidade recebeu esse nome por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Estava localizada na famosa Via Egnátia, a principal estrada de ligação da capital Roma com a Ásia Menor. A comunidade cristã em Filipos era composta principalmente por gentios. Pode passar para o texto aí, irmão Áureo. Então, meus irmãos, essas são as considerações gerais a respeito da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Essa carta foi escrita no ano 61 depois de Cristo. Então já é um tempinho aí, quase que 2000 anos atrás. Paulo, quando escreveu essa carta, tinha o objetivo principal de agradecer aqueles irmãos pela solidariedade deles para com o apóstolo. Agora é óbvio, meus irmãos, como Paulo sempre faz em suas cartas, além de agradecer, Paulo aproveita o contexto da carta para discipular aqueles irmãos, para instruir aqueles irmãos. E esse discipulado, irmão Odair, essa instrução que Paulo transmitiu aos crentes de Filipos há quase 2000 anos atrás, ela nos serve também perfeitamente nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? E é isso que nós veremos a partir desse instante. Como eu disse para os irmãos inicialmente, o texto de hoje, meus irmãos, que vai do versículo 17 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4, esse texto, meus irmãos, nesse texto, Paulo aborda um problema que era recorrente nas comunidades cristãs pelas quais o apóstolo havia passado. O problema dos falsos mestres. Nós já falamos isso aqui com os irmãos inúmeras vezes. E vamos falar tantas outras. Porque todo o Novo Testamento, de certa forma, combate os falsos mestres. Combate as falsas doutrinas. E aqui nesse contexto, meus irmãos, Paulo estava tratando novamente desse problema dos falsos mestres. Então, ele aborda de maneira mais específica, nesse texto, a ideia daquilo que ele mesmo chama de os inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Esses falsos mestres. Essas pessoas que sustentam uma aparência de cristianismo, mas que na verdade ensinam doutrinas completamente contrárias àquelas que as Escrituras Sagradas nos revelam. É disso que Paulo vai falar nessa noite. Só que além de falar disso, meus irmãos, Paulo também nos traz aqui algumas mensagens animadoras sobre a nossa pátria celestial, sobre aquilo que nós, enquanto verdadeiros filhos de Deus, precisamos esperar da parte de Deus, nosso Pai, e tudo isso será alvo da nossa meditação
nessa noite. Amém, meus irmãos? Volte os seus olhos para o texto bíblico. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar a leitura aqui no Data Show também. Nós vamos analisar agora versículo após versículo para entender de fato o que Deus tem a nos falar nessa noite. Começando então no versículo 17. Paulo continua então a sua carta aos Filipenses dizendo assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por que Paulo diz isso, meus irmãos? Por que Paulo aqui, irmão Daí, ele apela para o seu exemplo e também para o exemplo daqueles que andam segundo o modelo dele? Porque nos versículos seguintes, ele irá nos apresentar algumas pessoas que, ao contrário daquilo que ele diz no versículo 17, não têm sido seus imitadores. Pessoas que, mesmo tendo sido acompanhadas, algumas delas inclusive, nasceram na fé por intermédio da pregação de Paulo, mas que infelizmente no decorrer da caminhada acabaram se desviando, acabaram deixando de lado a mensagem verdadeira e passaram então a anunciar ensinos enganosos. Então por conta disso é que Paulo diz: meus irmãos, imitem a mim, eu que sou apóstolo, eu que estive no meio de vocês, eu que preguei as boas novas da salvação a vocês, eu que vos discipulei e em tudo tenho me esforçado para dar bom exemplo. Então, por favor, sejam meus imitadores. E não apenas meus, imitem também aqueles que andam segundo o nosso modelo. Então, Paulo está desafiando os crentes da cidade de Filipos a seguirem, irmão Edivones, o modelo daqueles que dão verdadeiro testemunho. O modelo daqueles que são verdadeiramente comprometidos. O modelo daqueles que verdadeiramente são obedientes. E esse mesmo apelo, meus irmãos, é o que eu faço a cada um dos irmãos essa noite. Nós sabemos, meus amados, que infelizmente, no nosso meio, infelizmente, existem muitas e muitas pessoas, quando eu digo no nosso meio, eu digo no nosso meio cristão, moderno, contemporâneo, existem inúmeras pessoas que, por mais que tenham ouvido a mensagem autêntica da palavra, acabaram deixando essa mensagem para trás e hoje anunciam heresias, enganos. Pessoas que são comprometidas apenas com os seus próprios interesses. Essas pessoas, meus irmãos, não são dignas da nossa imitação. Nós precisamos imitar aqueles que de fato são obedientes, aqueles que de fato são comprometidos com a palavra da verdade. E nós temos, graças a Deus, bons exemplos. O próprio Espírito Santo de Deus, meus irmãos, testifica no meu coração e no seu coração quando nós estamos diante de pessoas que de fato são comprometidas. Eu sei que o irmão Josimar é comprometido, então eu tenho a certeza, pelo Espírito Santo de Deus, que eu posso imitá-lo. Eu sei que o irmão Cleiton é comprometido, e é o Espírito Santo de Deus que me dá essa noção, que me dá essa certeza, por isso eu posso imitá-lo. Eu sei que o pastor Amadeu é comprometido, é dedicado. E essa certeza eu tenho pelo Espírito Santo de Deus. E por isso eu sei que posso imitá-lo. Agora, meus irmãos, a estes que se desviam da fé padrão, esses que favorecem os seus próprios interesses, não são dignos da nossa imitação. E é isso que Paulo está dizendo aos crentes de Filipos nessa carta. Irmãos, imitem a mim. Imitem aqueles que andam segundo o modelo que eu vos tenho pregado. E aí ele vai nos explicar o porquê disso nos versículos posteriores. Veja só o que ele diz para nós aqui no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, como eu disse aqui para os amados irmãos, essas pessoas que se desviam da fé padrão e passam a ensinar doutrinas completamente contrárias às Escrituras, elas estão no meio de nós. E nós teremos que conviver com essas pessoas até que o Senhor Jesus Cristo retorne e faça Ele a separação. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu acho interessante essa palavra de Paulo. Como eu disse para os irmãos aqui, quantas e quantas vezes eu mesmo aqui já falei para vocês a respeito dos falsos mestres. Inúmeras. Inúmeras. E o próprio Paulo diz aqui, repetidas vezes. Então esse assunto, irmão Adair, ele era recorrente no Novo Testamento.
Por quê? Naquela época, meus amados irmãos, o cristianismo, Bianca, ele estava surgindo. E junto com essa nova religião que estava crescendo, várias pessoas mal intencionadas também estavam surgindo, pregando coisas completamente contrárias, se aproveitando da situação e da ocasião para ganhar vantagens próprias. Então, por todo o Novo Testamento, nós observamos apóstolos, nós observamos evangelistas, nós observamos homens e mulheres de Deus pregando contra os falsos mestres. E se isso, meus irmãos, acontecia naquela época, há 2000 anos atrás, o que dirá hoje, 2000 anos depois? Imagine vocês o que o diabo teve de tempo para preparar infiéis para levantar heresias. São inúmeras, meus irmãos. Nós precisaríamos aqui ter, pelo menos, um dia inteiro para falar sobre seitas e heresias. Do tanto que nós temos, nos dias de hoje, pessoas que se autoafirmam como cristãs, mas pregam doutrinas completamente contrárias ao ensino das Escrituras. Então, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Eu li, meus irmãos, o comentário de alguns estudiosos sobre essa expressão do apóstolo Paulo, até chorando. Alguns, quando leem essa frase pela primeira vez, podem pensar que quando Paulo diz isso aqui, ele diz chorando, insatisfeito pela ação desses falsos mestres. Mas na verdade não é só isso. A grande maioria dos estudiosos que eu li, meus irmãos, que fizeram um estudo detalhado do original a respeito dessa frase, afirmam que Paulo, quando diz aqui até chorando, na verdade o que ele está querendo transparecer é o sentimento de tristeza no coração dele por saber que essas pessoas que estão ensinando coisas erradas acabarão perdendo a sua fé completamente e, consequentemente, acabarão eternamente longe de Deus, no inferno. Então, o choro de Paulo aqui é por saber que esses hereges estão caminhando a passos largos para o inferno. Acho interessante o amor pelas almas no coração do apóstolo. Mesmo o irmão Alex, ele lidando com falsos mestres, com pessoas que estavam pregando heresias, ele chora por essas pessoas. Ele chora por essas pessoas. Porque ele sabe que se elas continuarem nesse caminho de pregar heresias, qual que será o destino delas? O inferno. E ele chora por elas, irmão Dair. Ele chora por elas. Mesmo sabendo que são pessoas que foram bem discipuladas na fé, mas que num dado momento da sua caminhada, acabaram se desviando da fé padrão. Mesmo assim, ele chora por elas. E o texto continua. Olha só o que Paulo diz a respeito dessas pessoas. Que são inimigos da cruz de Cristo. Como eu disse para os irmãos, o tema central dessa passagem que nós estamos meditando nessa noite é esse. Os inimigos da cruz de Cristo. Agora, quem são esses inimigos da cruz de Jesus? São todos aqueles que antagonizam o ensino de Jesus Cristo ou o próprio Jesus. E o que é antagonizar? Contradizer, falar o contrário. Todos aqueles, irmão Cleiton, que se levantam, se intitulando cristãos, se intitulando em Manquênia pregadores, e anunciam coisas contrárias às Escrituras Sagradas, antagonizam a Jesus, contrariam a Jesus, batem de frente com Jesus. E essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos profetas, essas pessoas que batem de frente com o ensino verdadeiro de Jesus, Paulo chama eles de quê, irmã Diandra? Inimigos da cruz de Cristo. E eu destaquei essa expressão aqui, meus irmãos, porque eu quero dizer aos amados irmãos que todos aqueles que mesmo, preste atenção no que eu estou dizendo a vocês aqui, todos aqueles que repetidas vezes ouvem pregações acerca de Jesus, e você nessa noite está tendo a oportunidade de ouvir mais uma pregação.
todos aqueles que repetidas vezes escutam a pregação da palavra da verdade e resistem a essa mensagem, preferindo permanecer na situação de rebeldes e pecadores não arrependidos. Você é um inimigo da cruz de Jesus. O desejo de Jesus, escute bem o que eu estou te dizendo. O desejo de Jesus, irmão Messias, quando a palavra de Deus está sendo pregada, o desejo de Jesus é que o coração das verdadeiras ovelhas se sinta atraído pela voz do Supremo Pastor. E a ovelha verdadeira, quando escuta a voz do verdadeiro pastor, atende à voz do seu pastor. Preste atenção, não estou falando aqui da voz do pastor Amadeu, não. Porque eu não prego as minhas palavras, eu prego a Bíblia. Eu prego a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o ensino de Jesus. Eu, na verdade, nada mais sou do que um representante de Jesus Cristo aqui, anunciando a cada um dos irmãos as verdades que não são minhas, mas dele. E eu prego essa mensagem, meus amados, na expectativa de que aqueles que fazem parte desse rebanho, irmã Alice, de que aqueles, irmão Áureo, que fazem parte desse rebanho, das ovelhas que fazem parte desse rebanho e que ainda podem estar por aí perdidas na lama, que essas ovelhas, ouvindo a voz de Cristo, anunciada através de mim, reconheçam a voz de Jesus e entreguem-se a Ele, irmão Alex. É por isso que eu prego, é com essa expectativa. Agora, quando você, mesmo ouvindo a voz de Jesus, mesmo ouvindo o ensino maravilhoso de Jesus Cristo, resiste a essa mensagem, permanece com o seu coração duro, quando você mesmo ouvindo essa mensagem, irmã Gene, não se arrepende dos seus pecados e não faz com Cristo uma aliança de fé genuína, você está antagonizando Jesus. Você está batendo de frente com Cristo, irmão Edvones. E com isso, você se transforma no inimigo da cruz de Cristo. Meus amados, e como eu disse mais uma vez, e volto a repetir, eu não destaquei essa frase ali à toa. Não queira você ser inimigo de Deus. Você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, não queira você ser um inimigo de Deus. Não queira você ser um inimigo da cruz de Jesus. Não queira você ser um inimigo de Jesus. Meus amados, a palavra de Deus nos diz, lá na carta aos Hebreus, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, irmão Áureo. Que ninguém se deixe enganar, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Não queira ser um inimigo de Deus. Não queira ser um inimigo de Jesus. Aquele que se ousou se colocar na posição de adversário e de inimigo de Deus, foi lançado fora de lá, e está perdido até hoje, permanecerá perdido eternamente. Mesmo sendo um querubim da guarda ungido. Mesmo sendo um dos anjos mais belos do céu. Lúcifer, anjo de luz, estrela da manhã, foi banido das regiões celestes por ousar se colocar na posição de adversário de Deus. E da mesma forma que ele foi arremessado de lá ao inferno, o mesmo acontecerá com você, se não se converter de verdade. Se continuar resistindo à palavra de Deus, deixando escapar o privilégio que Deus lhe dá de fazer uma aliança de fé genuína com Ele. Veja o que Paulo continua dizendo. Paulo chora por esses inimigos da cruz de Cristo.
porque sabe que o destino deles é o inferno. E é justamente isso que ele diz aqui no versículo 19. Olha só o que ele diz. O destino deles é o que, irmão Áureo? A perdição. O destino deles, irmã Ednete, é a perdição. Todo aquele que antagoniza a Deus, todo aquele que antagoniza a Jesus, todo aquele que resiste à palavra da verdade, todo aquele que anuncia mentiras em relação às Escrituras Sagradas, que contraria a vontade do seu Criador, é inimigo da cruz de Cristo. E o destino de tais pessoas é a perdição. O destino de tais pessoas é a perdição. Agora, meus irmãos, Paulo continua dizendo assim, se referindo a esses falsos mestres: o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Passa o próximo slide para nós, por favor, irmão. Eu coloquei aqui, meus irmãos, 2 conceitos importantes. O primeiro deles, eu já compartilhei com os irmãos alguns domingos atrás, ainda dentro dessa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Os judaizantes eram alguns dos falsos mestres com os quais Paulo estava lidando ao escrever a carta aos Filipenses. E quem eram os judaizantes? Falsos mestres que entendiam que a obediência à lei, entre parênteses, o legalismo, como o caminho para obter ou manter a salvação. Então eu já disse isso para os irmãos anteriormente. Quem eram os judaizantes? Eram ditos cristãos, mas que ainda estavam extremamente apegados ao quê? Aos ritos, às liturgias do Antigo Testamento, à lei mosaica. E eles se apegavam nessas coisas, dizendo que se a pessoa não praticasse essas coisas, automaticamente ela não seria salva. Então, eles aliavam obediência à lei mosaica à salvação. Eram legalistas. Essa era uma das seitas, uma das heresias que estavam sendo combatidas por Paulo na ocasião em que essa carta foi escrita. Agora, meus irmãos, a outra classe de pessoas, da qual nós falaremos especificamente aqui nesse texto, é essa aqui, ó. O antinomianismo. Os antinomianistas. O que é o antinomianismo? Nomos, meus irmãos, do grego significa lei. Então, antinomos, anti-lei. Eles eram o contrário dos judaizantes. Os judaizantes se apegavam extremamente à lei, dizendo que sem ela não se pode ser salvo. Não adianta você dizer que crê em Jesus. Você tem que cumprir os rigores da lei, senão você não vai ser salvo. Esses eram os judaizantes. Os antinomianistas, o que eles faziam? Crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. Reação exagerada ao legalismo que acaba por resultar na libertinagem. Então nós falamos um pouco sobre isso na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando, meus irmãos, na nossa escola bíblica dominical, a carta aos Hebreus. E o tema central da carta aos Hebreus é o quê? A supremacia de Jesus, a supremacia da nova aliança estabelecida por Cristo em relação àquela que estava estabelecida na antiga aliança, certo? E eu disse para os irmãos hoje pela manhã que apesar de haver essa superioridade, isso, meus amados irmãos, não significa que nós devemos, irmã Ednete, descredibilizar o Antigo Testamento. Não. Quando nós batistas dizemos, no nosso primeiro princípio, que nós temos as Escrituras Sagradas como nossa única regra de fé e de prática, nós entendemos como sendo Escrituras Sagradas tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Agora, logicamente, nós precisamos tomar certos cuidados ao estudar o Antigo Testamento, entendendo, meus irmãos, que o Antigo Testamento, na verdade, é um tipo de algo maior que estava para acontecer e que foi revelado na pessoa de Jesus. O Antigo Testamento é um tipo de algo maior que havia de se concretizar e que se materializou na pessoa de Jesus Cristo na nova aliança. Agora, por mais que nós não sigamos ritos, liturgias
que são inerentes à lei do Antigo Testamento, isso não significa que os princípios, os valores e os fundamentos da lei mosaica devem ser desprezados, de modo nenhum. Nós não seguimos a lei ritualística, mas a lei moral de Deus, ela é a mesma, no Antigo e no Novo. Por isso nós estudamos também o Antigo Testamento, para extrair dele as verdades morais que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual, mesmo hoje em dia, sob a égide da nova aliança estabelecida por Jesus. Então, esses antinomianistas, eles eram contrários completamente à lei. Só que nessa contrariedade exagerada à lei, eles acabaram confundindo liberdade com libertinagem. Agora volta o slide lá para nós, irmão Áureo. É por isso, meus amados irmãos, que Paulo vai falar aqui, ó, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ele está falando de quem? Desses antinomianistas, que rejeitavam completamente a lei de Deus e achavam que em Jesus eles tinham, irmãos, liberdade total. E aí nessa liberdade total, quando Paulo diz aqui, por exemplo, que o Deus deles é o ventre, o que Paulo está querendo dizer? Hã? Sim, mas quando fala o Deus dele é o ventre, qual tipo de desejo nós estamos falando? Hã? Deus o ventre. Glutonaria. Glutões. Comiam demais. Comiam demais. Né, irmã Divones? Eles tinham tanta liberdade em Jesus que esqueceram que a glutonaria é um dos pecados. Não, em Cristo nós podemos fazer tudo. E uma das coisas que eles faziam é encher a pança, a torta e a direita. Por isso que Paulo fala aqui que o Deus deles é quem? O ventre. Porque eles estão mais preocupados em comer do que em obedecer a Jesus Cristo. Agora olha só o que ele continua dizendo. A glória deles está na sua infâmia. A maioria dos estudiosos, meus irmãos, ao estudar o texto original dessa passagem, entende que essa palavra infâmia, na verdade, é uma referência a esse mesmo grupo de pessoas extremamente liberais que estavam abusando dos prazeres sexuais, dos prazeres carnais, dos atos libidinosos, certo? Nós vamos encontrar inúmeras, meus irmãos, afirmativas a respeito dessa passagem, que citam aí comportamentos que eram comuns naquela época, que esses cidadãos, mesmo se dizendo cristãos, estavam praticando, porque achavam que em Jesus eles tinham total liberdade. Nós falamos sobre isso algum tempo atrás. Paulo, novamente, escrevendo a irmãos que estavam confundindo a liberdade cristã que Deus os concede por meio da graça com a libertinagem. E era isso que estava acontecendo aqui. Se por um lado existiam os judaizantes que exigiam de alguns crentes sinceros que eles cumprissem a lei, do contrário eles não seriam salvos, por outro lado havia essa classe, essa seita dos antinomianistas que afirmava o quê? Que não, que em Jesus nós estamos libertos, que nós temos liberdade para fazer tudo. E nessa liberdade exagerada, enchiam a pança à torta e à direita, se deleitavam nos prazeres sexuais, mesmo se dizendo cristãos. São esses falsos ensinos, meus irmãos, que Paulo está combatendo aqui. E às vezes nós falando assim, pode parecer algo tão distante, né? Será que nos dias de hoje existe glutonaria no meio da igreja? Será que nos dias de hoje existem aqueles que estão mais preocupados em satisfazer o seu prazer sexual por acharem que em Jesus tem total liberdade? Enche a cara, enche a barriga, enchem a carne, se deleitam em todo tipo de prazeres,
Meus irmãos, essa mensagem não é só para os filipenses, não. Há muitos hoje em dia que se deixam levar, infelizmente, por essas mesmas práticas. E mais uma vez eu lembro aos irmãos, tais pessoas estão sendo chamadas pelo apóstolo de inimigas da cruz de Cristo. E o destino delas? A perdição. O destino delas é a perdição. Agora, ao contrário de tudo isso, irmão Alex, Paulo cria veementemente que os crentes para os quais ele estava escrevendo, esses eram fiéis. Esses não eram liberais, como os antinomianistas, mas também não eram legalistas, como os judaizantes. Esses não se dedicavam aos prazeres da carne. Esses não estavam preocupados meramente com as coisas terrenas. Esses estavam preocupados com coisas muito mais elevadas. Coisas essas que de fato devem ser a minha preocupação, o meu alvo e o seu alvo. E essas pessoas, meus irmãos, são descritas aqui no versículo 20. Completamente contrárias a essas. Enquanto uns, nessa libertinagem, estão preocupados com coisas terrenas e satisfazem apenas as vontades da sua carne, nós, que somos verdadeiros filhos de Deus, entendemos essa verdade aqui. Vamos ler todos juntos? Eu quero que todos leiam junto comigo o versículo 20. Vamos acompanhar aqui no telão para que todos possam fazer a leitura em uma só voz. Vamos lá? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mãe de Ivones, o irmão não está preocupado só em encher a barriga de comida. O irmão não está preocupado em satisfazer os seus desejos carnais. O irmão não está preocupado com as coisas terrenas, porque o seu alvo é infinitamente maior do que esse. Nós, meus amados irmãos, enquanto filhos de Deus, entendemos claramente que a nossa pátria não é essa que está aqui diante dos nossos olhos. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que Jesus Cristo está ao lado do Pai que está nos céus e está preparando lugar para cada um de nós desde a fundação do mundo. Imagine que lugar maravilhoso que Jesus está preparando para você, que verdadeiramente é filho dele. A nossa pátria, meus irmãos, não é essa. A nossa pátria está nos céus, de onde nós também aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao invés, meus amados, de nós nos deleitarmos nos prazeres da carne, ao invés, meus amados, de nós nos deixarmos levar por tantas e tantas heresias que são pregadas nesse mundo e que contrariam a palavra de Deus, ao invés, meus amados, de nós imitarmos essas pessoas que antagonizam a Jesus Cristo, meus amados, os nossos olhos devem estar fitados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Se existe uma razão pela qual nós devemos viver nessa terra, essa razão é a expectativa da volta de Jesus. Se existe, irmão Edivônios, uma razão para você viver nessa terra, essa razão, meu irmão, deve ser aguardar a volta de Jesus Cristo. Essa, meus amados, é a maior razão pela qual um crente deve viver nessa terra. Nós não devemos nos apegar à carne, nós não devemos nos apegar à matéria, nós não devemos nos apegar sobremaneira a nada neste mundo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e aguardar ardentemente a volta do nosso Senhor Jesus, que nos levará, irmão Áureo, para viver num lugar infinitamente melhor do que o lugar mais belo com o qual você possa ter sonhado nessa terra. É isso que Jesus tem separado para você. A nossa pátria não é essa.
Não viva nesse mundo como se você, irmã Ednete, fosse ficar aqui para sempre. Não viva, irmão Wilson, neste mundo como se você fosse viver aqui para sempre. Porque ainda que você não crê em Jesus, eu quero te dizer, você não ficará nesse mundo. Quem crê em Jesus, vai para a glória eterna. Quem não crê em Jesus, vai para a condenação eterna. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Não viva neste mundo como se você fosse estar aqui para sempre. A nossa eternidade, irmã Maria de Jesus, não será gozada nessa terra. A irmã crê em Jesus? A sua eternidade será ao lado dele. A sua pátria é lá, ao lado dele. Se você não crê em Jesus, não pense você que você também gozará a sua eternidade nessa terra. Não. Você irá para o lugar que o próprio Jesus preparou para todos aqueles que permanecem rebeldes à sua vontade. Você irá para o mesmo lugar onde Satanás está, por um dia ter ousado se colocar na posição de inimigo de Deus. Você irá para o inferno e de lá não haverá mais escapatória para a sua vida, para a sua alma. Você não crê nisso? Quer tirar a prova? Fique à vontade. Mas lembre-se de uma coisa. Uma vez lá, irmã Eliane Garcia, para sempre lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você só tem uma vida de oportunidade. E essa vida comparada com a eternidade é um risco. É rápido, irmão Áureo. Se qualquer um de vocês que me escutam nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, puder me garantir o dia e a hora em que você morrerá, por favor, entre em contato comigo e me conte o segredo. Porque até onde eu sei, não há um sequer na face da terra que saiba o dia, a hora, o momento exato em que a morte o acompanhará. E chegada a morte, não haverá mais oportunidades. Ou você toma uma decisão agora, que garantirá a você essa pátria maravilhosa que está nos céus. Ou se mantém na condição de rebelde como você está, arcando também com as consequências por essa inércia. E se preparando para passar toda a sua eternidade longe daquele que te criou. Este, meus irmãos, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse, meus amados irmãos, é o dia que nós tanto esperamos, irmã Edivones. Da mesma forma que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, teve então o seu corpo glorificado e hoje está assentado à destra do Pai, nós também um dia seremos glorificados. A exemplo de Jesus, teremos os nossos corpos transformados. E com esses corpos transformados, irmão Áureo, nós viveremos para todo sempre ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador.
Essa, meu irmão, deve ser a sua maior expectativa. Esse, irmã Eliane, deve ser o seu maior desejo. Eu devo acordar de manhã ansiando por encontrar com Jesus. Eu devo encostar a minha cabeça no travesseiro à noite pedindo: Deus, volte logo para me encontrar contigo. É essa a razão pela qual o cristão vive. Aguardar a iminente volta do nosso Senhor e do nosso Salvador. Amém. Passa o slide, irmão Mauro. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Não se deixem levar, meus caros irmãos, contextualizando agora a nossa mensagem. Não se deixe levar, irmã Ednete, pelos legalistas. Não se deixe levar, irmão Cleiton, pelos libertinos. Não se deixe levar, meus amados irmãos, pelos falsos mestres, por aqueles que antagonizam a Cristo e que pregam doutrinas contrárias à sua verdade. Não se deixe levar pelos inimigos da cruz de Jesus. Sejam nossos imitadores. Imitem a Cristo. Obedeçam a palavra de Deus. E por essa obediência tenham certeza de uma coisa: que a sua pátria não é esta. A sua pátria está nos céus. E é de lá que nós aguardamos a manifestação do nosso amado e querido Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Você aguarda esse dia? Você aguarda esse momento? Você está preparado para esse momento? Você já fez uma aliança de fé com Cristo? Você permanece firme ao lado de Jesus, aguardando o dia da sua manifestação? Senhor nosso Deus, toca, ó Pai, no coração dos teus filhos. Tantas pessoas, ó Pai, estarão ouvindo essa mensagem por vídeo. Tantas pessoas, ó Pai, estão aqui nesse instante, ouvindo mais uma vez a pregação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-las da justiça, do pecado e do juízo. Que essas pessoas possam reconhecer que sem Jesus, elas não são absolutamente nada. Que essas pessoas possam fazer com Cristo uma aliança de fé verdadeira, entendendo que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus nessa terra é absolutamente nada. Senhor nosso Deus, faça-nos entender definitivamente que a nossa pátria não está aqui, que a nossa pátria está nos céus, e é de lá que nós devemos aguardar a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá em grande poder e glória para resgatar definitivamente todos aqueles que nele creem. E se há alguém aqui nessa noite, ó Pai, que ainda não crê nesse Jesus, se há alguém nessa noite, neste lugar, ó Pai, ou mesmo alguém que está acompanhando essa mensagem em vídeo nesse instante, alguém que ainda não crê em Jesus Cristo, alguém que ainda não faz parte desse rebanho, que aguarda ansiosamente a manifestação do Mestre, que essa pessoa possa nesse momento se sentir persuadida pelo Teu Espírito Santo, e diante da pregação que mais uma vez foi realizada, que essa pessoa possa dizer com alegria em seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Senhor Jesus, eu reconheço que durante tanto tempo
eu andei perdido como uma ovelha desgarrada. Senhor Jesus, nesse instante, eu me entrego completamente em tuas mãos. Reconheço que sou pecador, peço perdão pelos meus pecados e me arrependo deles. E que o Senhor possa fazer morada em meu coração, me dando a alegria de poder esperar pela tua vinda todos os dias da minha vida nessa terra. Senhor Jesus, transforma o meu viver. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Agora, pelo poder que há no teu santo nome. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos capítulo 10, versículo 9. Com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Mateus capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Não resista à palavra de Deus. Ouça o Espírito Santo falando ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém. Amém, meus amados? Se houver neste momento alguma pessoa que tiver algum pedido de oração, se você quiser vir até aqui à frente, fique à vontade. Antes de nós orarmos encerrando, eu quero orar pela sua vida. Qualquer pessoa que tenha um pedido de oração, uma gratidão que queira apresentar diante de Deus, você pode se colocar de pé nesse momento, vir até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Essa é uma prática que nós temos adotado já há alguns cultos. E eu não posso como pastor perder a oportunidade de estender as mãos sobre a sua vida e orar por você. Deus conhece o seu pedido, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece a sua gratidão. E antes de nós orarmos encerrando, eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, Pai, veja a quantidade de pessoas que nesse momento estão aqui neste altar, dizendo para Ti: Senhor, receba o meu pedido. Senhor, receba a minha gratidão. E nesse momento, ó Pai, como pastor e líder desta igreja, eu quero apresentar cada uma dessas vidas diante da Tua presença, ó Pai, pedindo ao Senhor, que é o nosso socorro bem presente, que atenda os pedidos, os clamores de cada uma dessas pessoas. Mas que o Senhor, ó Pai, faça isso não conforme a vontade de cada uma delas, mas sim, ó Pai, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que é infinitamente melhor para a vida de cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, eu quero abençoar a cada uma dessas pessoas dizendo: que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça teu rosto resplandecer sobre cada um de vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu santo rosto e lhes traga a tua paz e todo o fruto do teu Espírito Santo. Receba, ó Pai, diante da tua presença, todos os clamores e gratidões que aqui foram expressadas. E que o Senhor mesmo possa concretizá-las na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem permanecer aqui à frente. Vamos orar, aproveitar esse momento que estamos todos juntos. Vamos orar, encerrando o nosso culto. São exatamente 9 horas e 36 minutos.
Vamos agradecer a Deus nesse momento pelo privilégio de mais uma vez poder ouvir a mensagem da palavra de Deus e de poder sair daqui nessa noite com essa palavra guardada nos nossos corações. E que você tenha a oportunidade durante a semana de levar essa mesma palavra ao coração de tantas e tantas pessoas com quem você tem contato. Pessoas essas que ainda não conhecem Jesus e que precisam ser impactadas por esse amor tão maravilhoso com o qual você também um dia foi impactado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelo culto nessa noite. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela mensagem que foi pregada, pelos hinos e cânticos que foram entoados. Enfim, ó Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nessa noite nós mais uma vez podermos, ó Pai, exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo aqui neste local. Leva-nos agora em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que o Senhor, meu Pai, cuide de cada um de nós no decorrer dessa semana. Que o Senhor, ó Pai, faça a Tua vontade prevalecer sobre as nossas vidas. E que nessa noite o Senhor possa nos conceder, meu Pai, uma noite de paz, de descanso, debaixo da Tua graça, da Tua paz e da Tua misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre.